Olá, pessoal! Vocês já perceberam como a gente tem o hábito de tentar classificar tudo? Bom, então a gente observa algumas semelhanças entre as coisas e dessas semelhanças a gente faz essas classificações em alguns grupos. Será que vocês conseguem olhar para essas substâncias que estão aqui e classificar essas substâncias em grupos de acordo com as semelhanças entre elas? É isso que a gente vai aprender essa semana. Então a gente vai entender na química como que a gente faz essas classificações, né? O porquê disso e em quais características são baseadas as classificações das substâncias. Vamos lá. Bom, a primeira divisão que a gente vai fazer vai ser classificar essas substâncias em dois grandes grupos: o das substâncias orgânicas e das substâncias inorgânicas. No grupo das substâncias orgânicas estão as substâncias que são compostas de átomos de carbono. E no grupo das substâncias inorgânicas vão aparecer as outras substâncias. E dentre essas outras substâncias, que são as substâncias inorgânicas, são as substâncias que nós vamos focar hoje, porque dentro dessas substâncias inorgânicas, elas ainda são divididas em 4 grandes grupos, que é o que vamos estudar. Vamos então começar pelos ácidos. Qual é o conceito de ácido? Ácido é toda substância que em água libera íons hidrogênio, ou seja, íons H+. Então, vamos ver um exemplo. O HCl, quando ele é colocado em água, ele vai liberar o íon H+, e o íon Cl-. Lembrando que o íon positivo se chama cátion e o íon negativo se chama ânion. Então, como ele libera esse H+, ele é um ácido. O H2SO4, quando ele é colocado em água, ele vai liberar 2 íons H+, e um íon SO4, 2-. E você conhece algum exemplo de ácido no seu dia a dia? Temos aqui uma série deles, né? O ácido clorídrico também é chamado de ácido muriático, ele é utilizado para limpeza. O ácido carbônico é o que está presente aí nas águas minerais com gás, né? Ácido nítrico, ele é usado na fabricação de explosivo. Ácido fluorídrico, ele é usado para gravar cristais e vidros. Ácido fosfórico, ele está presente lá na Coca-Cola. Ácido sulfúrico, ele é usado na produção de fertilizantes e também em baterias de automóveis. E um que vocês provavelmente conhecem e sabem o cheiro é do ácido acético, que está presente no vinagre. E como é que a gente faz, então, para dar nome a esses ácidos, né? Eu falei ali o nome dos ácidos, mas como que a gente faz para dar um nome a esses ácidos? Bom, a regra geral para nomear os ácidos vai ter como base o nome dos ânions, que é o que eles têm de diferente, né? Eles têm sempre o íon H+, e aí o que vai variar de um para o outro vai ser o ânion. Então, a gente tem uma tabelinha de ânions. Percebam que esses ânions, o nome deles termina sempre em ou eto, ito ou ato. Então, é essa terminação que vai ser modificada na hora que a gente vai criar o nome do ácido. Essa terminação ela vai ser modificada da seguinte maneira: aqueles que terminam em eto vão mudar para hídrico, o que termina em ato vai mudar para ico, e o que termina em ito vai mudar para oso. E para a gente dar um nome, né, o nome do ácido sempre vai começar com ácido e depois a indicação do ânion com essa mudança aqui. Então, se a gente olhar lá na tabelinha, ó, o brometo. Quem é que o brometo vai dar origem a que ácido? Ele vai dar origem ao ácido bromídrico. Se eu olhar na tabela agora, o íon nitrato. O íon nitrato, ato, ele vai dar origem ao ácido nítrico.
E se eu olhar o íon nitrito, ele vai dar origem ao ácido nitroso. E assim a gente faz para todos os ácidos, para poder saber o nome deles. E uma base, o que será que é uma base? Uma base vai ser uma substância que em água libera íons hidroxila, ou seja, íons OH-. Por exemplo, o NaOH. O NaOH, quando ele for colocado em água, ele vai liberar o íon Na+, e o íon OH-. Então, a gente já viu que o ácido é aquele que libera H+, e a base é aquela que libera OH-. Outro exemplo, o MgOH2. Nesse caso, vai ser uma base que vai liberar 2 íons OH-. E quais bases vocês conhecem no dia a dia, do dia a dia de vocês? No dia a dia, a gente utiliza bastante o hidróxido de sódio, ele é usado para fabricar sabão, e também a soda cáustica que a gente usa em casa. Quem viu na farmácia já o hidróxido de magnésio, né? O leite de magnésio, ele é um laxante. O hidróxido de amônio, ele é usado na produção de fertilizantes, de explosivos e mais uma série de coisas. O hidróxido de cálcio, tenho certeza que muita gente também já ouviu falar, ou cal hidratada. Se a gente dissolver cal em água, né, vai ser utilizado para preparar argamassa. E o hidróxido de alumínio também pode ser que já tenham cruzado com ele lá na farmácia. Ele também é um antiácido estomacal. E para dar o nome das bases? Para dar o nome das bases vai ser mais simples do que dar o nome dos ácidos. No caso das bases, o que vai variar de uma base para outra vai ser o cátion. Então, a diferença, né, a regra geral tem como base o nome dos cátions. E aí, para a gente dar o nome de uma base, a gente vai começar utilizando a palavra hidróxido, né, referente à hidroxila, a presença do OH-, né, do íon hidróxido, que ele vai liberar. Então, vai ser hidróxido de, e aí a gente vai falar qual cátion que forma essa base. Então, por exemplo, eu olho lá o Na+, né? O Na+ é o sódio. Ele vai formar o NaOH, que é o hidróxido de sódio. O que pode acontecer, que a gente tem que ficar atento, é que alguns elementos podem formar cátions com carga diferente. Então, o ferro, por exemplo, pode ser ferro 2+, ou ferro 3+, e isso vai estar presente lá no nome, né? Então, o ferro 2+, ele vai formar o FeOH2, então o nome dele é hidróxido de ferro 2. O ferro 3+, ele vai formar o FeOH3 e o nome dele vai ser então hidróxido de ferro 3. Observe agora essas substâncias. Essas substâncias, quando elas são colocadas em água, elas não estão liberando íons H+, e elas não estão liberando íons OH-. Elas estão liberando cátions e ânions diferentes. Essas substâncias são as substâncias que serão classificadas como sais. Então, um sal é toda substância que em água libera pelo menos um cátion diferente do próton H+, e pelo menos um ânion diferente da hidroxila OH-. Quer dizer, pode até acontecer de um sal liberar H+ e OH-, porém, não pode ser, né? O H+ não pode ser o único cátion e o OH- não pode ser o único ânion. Tem sempre que ter um cátion e um ânion diferente de H+ e OH-. Mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos ver que os sais são substâncias formadas a partir da reação entre um ácido e uma base.
Até então, a gente estava achando que existia somente como sal o NaCl, que é o sal de cozinha. Agora a gente já sabe que os sais, né, que o sal ele é uma classe de substâncias. E aqui a gente tem outros sais que estão presentes no nosso dia a dia, como o bicarbonato de sódio, o fluoreto de sódio, que é usado nos enxaguadores bucais, o nitrato de potássio, que é um conservante presente em embutidos, o hipoclorito de sódio, que está na água sanitária, e o sulfato de magnésio, que é usado, por exemplo, na fabricação de sabões. Para dar o nome dos sais, a gente vai usar a tabela de ânions e a tabela de cátions. O nome do sal ele é dado pelo nome do ânion primeiro e depois pelo nome do cátion. Então vamos ver um exemplo. Se a gente tiver o íon ferro 3 e o íon cloreto, né? Na fórmula, quem vem primeiro é o cátion, tá? O cátion. E depois vem o ânion. A quantidade, né, de íons, de íons ferro e de íons cloreto que a gente vai ter, vai depender da carga de cada um deles. Então, aqui eu tenho Fe3+ e Cl-. Na hora que eu for montar a fórmula vai ficar FeCl3, né? Esse tem carga 3+ e esse tem carga 1-. E aí o 3+ com o 3-, porque são 3, faz com que essa substância não tenha carga, tá? Então, na hora de montar a fórmula, a gente usa as cargas, né? A gente vai inverter as cargas para saber a quantidade de átomos que a gente vai ter de cada um, né? A gente chamou isso em outro momento de regrinha do escorrega, né? A carga do Cl vai ser a quantidade de íons ferro e a carga de íons ferro vai ser a quantidade de átomos de cloro, tá? E o nome, né? No nome vai ser o contrário. Então, no nome, quem vem primeiro é o ânion, o cloreto, e depois o cátion. Então, esse aqui é o cloreto de ferro. Agora vamos pensar se tivéssemos sódio e sulfato, Na+, SO4, 2-. A fórmula dessa substância é Na2, que é a carga do ânion, SO4, tá? O ânion SO4, isso tudo aqui é que tem carga 2-, tudo bem? E o nome, então, sulfato de sódio. E finalmente, os óxidos são substâncias binárias, ou seja, ela é composta de apenas 2 elementos químicos. Um deles é sempre o oxigênio e o outro é qualquer elemento químico que seja menos eletronegativo do que o oxigênio. Só que o único elemento químico que é mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor, ou seja, qualquer substância que só tenha o oxigênio e mais um elemento sem ser o flúor, ela é considerada um óxido. Os óxidos, eles podem ser classificados de acordo com as propriedades deles. Então, por exemplo, os óxidos básicos são aqueles que, quando reagirem com a água, vão formar uma base. É o caso do óxido de cálcio, que é chamado de cal virgem, e quando em contato com água, forma o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada. Os óxidos ácidos, a ideia é a mesma. Quando reagirem com a água, vão produzir ácidos. É o que acontece no fenômeno da chuva ácida. Então, os gases poluentes são liberados na atmosfera, entram em contato com a água da chuva e essa chuva ela torna-se mais ácida, né? Presença de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Os óxidos neutros são aqueles que não reagem com a água. Os óxidos anfóteros, eles podem se comportar tanto como ácidos ou como bases, vai depender do meio. E os peróxidos
é o caso dos óxidos, em que a carga do oxigênio não é -2. A carga do oxigênio nos peróxidos, ela é -1. É o caso do H2O2. H2O2 é o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. E para dar o nome para os óxidos? O nome para os óxidos, a gente vai chamar ele de óxido de e o nome do elemento químico que está junto com o oxigênio. Então, por exemplo, óxido de cálcio, óxido de zinco, óxido de alumínio. Ah, mas tem alguns elementos químicos, principalmente os não metais, que podem formar mais de um tipo de óxido. E aí, então, a gente vai precisar indicar quantos oxigênios e quantos do outro átomo a gente tem. Vocês já ouviram falar que a gente tem monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então, esse prefixo monóxido quer dizer que eu tenho, a fórmula é CO. Dióxido quer dizer que eu tenho 2 oxigênios para um carbono, dióxido de carbono. Esse aqui que é o N2O5, é o pentóxido, porque são 5 oxigênios, pentóxido de dinitrogênio, porque são 2 átomos de nitrogênio.